O mundo não é justo, e se você entender que ele não é justo e aceitar que o mundo é injusto, as coisas vão melhorar para você conseguir ver as coisas mais amplamente. Beleza? Geralmente quando a gente é novo, ou até mesmo pessoas que têm um pouco mais de idade, pode ser que aconteça, pessoas mais vividas, têm a opinião de que o mundo precisa ser justo, que as coisas têm que ser justo, tanto em âmbitos da natureza, quanto em âmbitos de economia, tanto em âmbitos de vivência humana, sociais e tudo mais. Mas a grande questão é que esse indivíduo que fica a todo momento cobrando que o mundo, como se o mundo devesse alguma coisa para ele, se frustra e fica a todo momento querendo e pedindo alguma coisa sobre aquilo que ele faz. Entende? Então, não necessariamente se eu faço alguma coisa, o mundo precisa me devolver alguma coisa. E a partir desse momento você entende como é que as coisas funcionam. Tanto em todos os sentidos possíveis. Então, por exemplo, peguei, me formei em alguma coisa, entrei para o mercado de trabalho. E isso não garantiu que eu tivesse uma estabilidade, que eu tivesse um emprego logo, ou que aquilo garantisse que eu construiria uma família e teria uma casa e tudo mais, e minha aposentadoria, por exemplo. Porque essa situação depende de diversos outros fatores, e não necessariamente pelo seu esforço por ter escolhido aquilo e achar que as coisas deveriam ser feitas desse jeito. A gente pode pegar outros exemplos, tá? Que o mundo não é justo, os resultados dependem de muitos outros fatores e você precisa entender que o mundo é injusto. Então, por exemplo, talvez você trabalhe ou já trabalhou com alguém que esse cara ganha mais do que você, tá acima de você, e esse cara é um completo de um incompetente ou alguma coisa do tipo. O cara é um bobalhão, o cara simplesmente não tem noção de nada, deixa tudo pra mão de outras pessoas, e quem acaba pegando culpa quando as coisas dão errado é a pessoa que tá abaixo. Enfim, e ele ganha mais do que você, e ele tem um cargo maior que você. E provavelmente esse cara tá nesse lugar aí por network, por amizade, por alguma coisa. E é isso que acontece, rapaziada. O mundo é injusto, entendeu? Ou talvez o mundo seja justo pra ele porque ele teve a malícia e a inteligência social de ter aí amizade, tá na peixada. Entende? Então, eu acho que a grande ponto central é que entenda que o mundo é injusto. E isso não vai te afetar no caminho que você tá. Porque o que acontece muito é que, com muita gente, é que você acha que o mundo precisa te entregar alguma coisa porque você tá fazendo X. Entende? E aí acontece Y. E aí o cara começa a vitimizar e querer culpar tudo e a todos pela situação que ele tá, que ele se encontrou, o resultado que tá acontecendo, entendeu? E aí a gente vai... O cara pode culpar âmbitos políticos, âmbitos geográficos, sociais, âmbitos econômicos e tudo mais. É tipo que nem um cara que, por exemplo, tenta colocar um teto, tá, de salário para os profissionais de um país, tá? Tipo assim, digamos que, por exemplo, arquitetura, que foi quase o que me formei. Que o teto de salário, a base mínima de salário tem que ser 6 mil reais. 7 mil reais, 15 mil reais. E aí aquilo é forçado por lei para que arquitetos sejam pagados daquele preço. Só que isso não depende de poderes, por exemplo, estatais. Isso depende de poderes de oferta e demanda, escassez. Entendeu? Então imagina que existem milhões de pessoas que se formaram naquela área ali. E aí, ou então surgiu uma ferramenta nova que consegue fazer o trabalho de um arquiteto bem mais rápido, bem mais barato, e aí o salário desse cara, puf, entende? Não são leis, não são coisas que você força para que tenha resultado. É claro que existem alguns caminhos e tudo mais, mas não é uma causa e efeito, basicamente. Você querer que aquilo aconteça, ou você está buscando aquilo acontecer para você. E aí a gente pode trazer outros inúmeros exemplos que poderiam ilustrar o que eu falo sobre o mundo ser injusto. E o ponto central do mundo, digamos, central point desse vídeo, eu tô treinando quando eu falo algumas coisas para poder potencializar mais um aprendizado em inglês. Então o ponto central desse vídeo
É a partir do momento que você entende e que você absorve que as coisas não precisam, as coisas são justas e não depende totalmente das suas ações. Tem coisas que vão acontecer que não dependeu das suas ações. E você não pode, tá, deixar que seu emocional seja tremível, seja abalado por questões que você não controla. Esse é o grande ponto de eu falar que as coisas não são justas na maioria das vezes, e que quando uma coisa acontece que você considera injusto, abala seu emocional e aí você para com seu objetivo, mesmo estando pertinho de completar e seguir à frente e conseguir um resultado muito bom. E aí são esse tipo de coisas que vão fazer você entender e ver totalmente diferente. E aí, cara, posso trazer um grande exemplo aqui. Já falei aí da coisa do salário, tá? O que eu posso trazer? Sei lá, por exemplo, querer cobrar que uma pessoa seja goste de você, ou tenha totalmente emoção pra você, afetividade, que a pessoa goste de você de um modo emocional. Você não pode cobrar isso. Isso não vai acontecer com você cobrando. Que eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz isso, XYZ. Cara, as coisas não acontecem desse jeito. Isso acontece muito com homens, por exemplo, no começo da sua vida, que eles acham que, por exemplo, vão encontrar a mulher da sua vida porque o cara XY faz isso, XY, e aí as coisas que tem que acontecer do jeito que ele acha que o mundo tem que acontecer, porque o mundo é justo, e aí ele vai encontrar a pessoa amada e tudo mais, mas o mundo não é assim, o mundo é totalmente injusto, entendeu? Mesma coisa com o seu primeiro trabalho, mesma coisa com, por exemplo, mercado de trabalho, mercado de salários, enfim, dos empregos, tem muita coisa injusta, e as coisas acontecem desse jeito. E aí a gente vai separar aí esse ponto onde as pessoas que vão ficar choramingando e querendo culpar o mundo, o social, o econômico, o país, o governante, tudo por essas questões, que claro, tem seus fatores de peso, mas se o cara ficar ali reclamando, choramingando, as coisas não vão mudar, porque o mundo não vai mudar porque o cara tá chorando, porque é pauta X, pauta Y de político, pauta Y de partido tal, e aí não vai acontecer nada. O cara vai ficar ali nessa, esperando, e aí, se isso acontecer, ele vai querer que em todos os âmbitos dele as coisas aconteçam só porque ele quer que o mundo seja justo com ele. Entendeu? E isso vai repercutir no comportamento dele, e aí ele vai, tipo, meio que propagar isso para outras pessoas, e aí vai criar um movimento de pessoas que acham que o mundo é injusto. Que no caso, o mundo é justo e precisa dar tudo para eles. Entende? E aí a gente pode trazer um exemplo de uma pessoa que, não começou com nada, começou com situações muito abaixo e hoje construiu coisas incríveis, de modo econômico. O cara se tornou um grande vendedor, o cara se tornou um grande profissional de TI, o cara se tornou um grande profissional em alguma coisa, entendeu? Mesmo que tenha começado abaixo. E provavelmente, com certeza, ele passou por muitas injustiças. Mas ele não parou, entendeu? O grande ponto é esse. Você entender que a maioria das situações que vão acontecer com vocês são de coisas injustas. Porque o mundo é justo, rapaziada. Vai acontecer milhares de coisas e situações que não tem como a gente mudar. E aí isso te deixa num âmbito bem mais tranquilo sobre as coisas que você vai fazer. Entende? Eu vou traçar esse caminho aqui. Mas eu tenho certeza, cara, vai acontecer alguma coisa injusta em algum momento, mas eu tô preparado, então já tenho um plano B ou C para que isso possa acontecer, entendeu? Porque o mundo é justo. E aí vai acontecer diversas coisas. O que acontece com a maioria das pessoas é que eles querem que o mundo seja justo, recíproco. Acho que é essa palavra do momento, né? Que muitas pessoas postam status e tudo mais, reciprocidade, alguma coisa do tipo. E aí essa galera mentaliza tanto isso que eles querem que as outras pessoas também sejam recíprocas com elas. E na minha opinião, acho que ninguém tem tipo assim, um dever de ser recíproco, a não ser que ele mesmo queira, entendeu? Ser recíproco com outras pessoas. E aí
cria esse movimento de pessoas que acham que o mundo tá devendo alguma coisa pra elas. Que as pessoas, que fulano não foi assim comigo. Cara, eu acho que o cara tem total liberdade pra dizer assim, não quero ser recíproco com você. E tá tudo bem, entendeu? Isso em âmbito econômico, emocional e N fatores. Eu posso tá maluco, mas a partir do momento que um homem entende que o mundo é injusto, a maioria das situações que vão acontecer com você são justas, mas você não pode desistir do seu objetivo e tudo mais por essas questões de deixar o seu emocional abalar do seu caminho que você quer alcançar. E aí o cara vai entender e tem muito mais calma quando alguma coisa acontecer com ele que seja injusta. Tá, isso aconteceu comigo, cara. Putz, cara, foi muito ruim isso que aconteceu. Cara, mas bola pra frente, as coisas acontecem, são justas mesmo. Tá cheio de coisas injustas por aí. E vamos aqui traçar um caminho por aqui, dar a volta. Mesmo que eu tenha perdido grande coisa, 1 ano de trabalho, 6 meses de trabalho, sobre uma ideia que eu tive, alguma coisa, um negócio, mas eu vou dar a volta por cima, porque as coisas são justas, entendeu? Acontece, cara. E aí eu vou estar mais preparado lá na frente pra esse tipo de coisa. Entende? Acho que esse é o ponto central quando você entende que as coisas são injustas. O mundo é injusto e você tenta dar a volta por cima por essas questões. E não deixa o seu emocional abalar. Uma mente talvez que seja mais forte sobre coisas que vão acontecer de ruim. Beleza? Principalmente nesse mundo que as pessoas estão cada vez mais com a mente mais fraca e cada vez mais se expondo cada vez menos. Tá, isso é tão real, rapaziada, que a mente da galera tá tão fraca que os vídeos que estão viralizando, tirando a minha timidez, parte 1, falando com mulheres, parte 2, coisas que eram comum para gerações anteriores, chegar em mulher e conversar com mulheres, conversar com pessoas, falar de coisas que, sei lá, normais, chegar e falar com uma pessoa e tudo bem e tal. Hoje, pra geração atual, é uma coisa ultra difícil, entendeu? Perdendo a timidez, falando com pessoas na rua, entende? Pessoas que não expuseram o seu lado social, tá cada vez mais forte nessa geração que tá vindo aí. E aí, o ponto central do vídeo é falar sobre isso. O mundo é injusto, beleza? Se exponha. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Curte e me siga aí se você gostou, se você concorda. Se você não concorda, tudo bem, escreve aqui e me fala o que você não concorda.